anunciar. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa na vida de um servo seu, na vida de um filho seu, sempre que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, Deus sempre anuncia antes. E Deus, Ele tem me dado uma palavra nesses dias sobre a restauração dos anos perdidos, a restituição dos anos que foram perdidos. E muitas pessoas que vão estar aqui nessa oração, perderam muito tempo. Muitas pessoas que vão estar aqui, na verdade a sensação que você tem é que você perdeu tempo. Mas Deus é aquele que tem o poder de trazer de volta oportunidades perdidas. E Deus te trouxe aqui para anunciar o que Ele vai fazer. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele sempre anuncia antes. A Bíblia diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Deus te traz aqui para dizer, esse ano é um ano de restituição, mas também é um ano de relacionamento. Por quê? Porque você não pode ouvir Deus se você não estiver se relacionando com Ele. Você está vendo? Então, Deus está me dando uma aplicação profética, uma aplicação dessa palavra para a sua vida hoje. Seja bem-vindo você que está chegando. Ah lá, eu tenho esse sentimento, Pastor Daniel, glória a Deus. E Deus está me dando essa palavra para você. Gente, feliz ano novo para você. Sabe, eu creio que esse é o ano de promessas cumpridas. Esse vai ser o ano mais extraordinário da sua história até aqui. Deus preparou alguns momentos de comunhão para nós nessa virada, na verdade. Mas eu falei, vou estar ao vivo lá na madrugada. Se você vai pegar gravado, também está valendo essa palavra para você, porque a palavra de Deus é poderosa. Escute bem, aqui em Joel, no capítulo 2, no versículo 25, Deus estava me dando essa palavra para esses dias que nós estamos vivendo. Diz assim, restituirei os anos que foram consumidos. Sabe? E eu vi o Senhor dizendo que muitas pessoas aqui estão com uma sensação que você perdeu tempo. Sabe? Seja bem-vinda, Kathleen, olha que especial. Debbie Gil, Bia Gil, Neiva Márcia, olha lá, glória a Deus, Neuza, Cássia. E Deus estava me dizendo que muitas pessoas que estão aqui estão com a sensação que perdeu tempo, mas sem saber, Deus, eu estou sentindo uma graça. Deus estava trabalhando em seu favor, sabe? Deus estava trabalhando em seu favor nos bastidores. Você sabe que muitas vezes você nem está sabendo, mas você tem o quê? Você tem vida de oração. Olha lá, ó, 7:7, se bater, vai abrir. O que Deus está falando aí? Muitas pessoas aqui, enquanto estavam batendo na porta, enquanto estavam orando, sem saber, Deus estava trabalhando em seu favor. Deus estava anunciando o seu nome em uma mesa. Ó, há uma mesa preparada para alguém que está aqui, alguém sem você saber. Deus já está trabalhando em seu favor. E Deus nunca vai fazer alguma coisa na sua vida sem antes anunciar antes. Escreve aí, Deus vai anunciar. Se você está aqui nessa oração, Deus está te chamando para o relacionamento. E quando Deus chama você para o relacionamento, é porque Ele quer que você seja guiado pela palavra, guiado pelo Espírito dele. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Deus anuncia o que Ele vai fazer na sua vida através de um sonho, Ele anuncia o que Ele vai fazer através de uma visão, mas as experiências nunca estão contra a palavra. Você está vendo? Se você teve um sonho, uma visão, você precisa buscar discernir espiritualmente. Por quê? Porque Deus sim comunica através de sonhos e visões. Mas você precisa ter o discernimento, para entender. Lá no livro de Jó, no capítulo 22, fala que quando o sono profundo vem sobre os homens, o Deus ele começa a se revelar. E Deus começa a dar orientações durante a noite. Você está vendo? Então, sempre que Deus, eu vou repetir aqui porque isso é muito importante para alguém. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai anunciar antes. Só que muitas vezes,
é como tem partes da revelação, coisas que você entende e tem coisas que você não entende, mas Deus aponta a direção que Ele tem para você. E o que acontece? No caminho, Deus vai te fazendo entender. Sabe que Deus está falando aqui para alguém? Deus já te deu uma palavra, está apontando que você está no caminho certo, está apontando a direção. Eu tenho recebido muitos sonhos nesse sentido. Muitas palavras, as pessoas falam, Deus está falando comigo. E eu falo, que Deus está falando com você, que você está no caminho certo. Mas, no caminho é que Ele vai revelar, Ele vai começar a revelar coisas maiores que Ele tem. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para a sua amada igreja. Agora, se você for ler esse capítulo, onde o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso, ele está falando de coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Essas coisas grandes que Deus tem, elas vão acontecer sim na eternidade, mas elas começam aqui na terra. Você vai ver no versículo anterior e no versículo posterior que Deus, Ele está falando do aqui e agora. Escreve aí, Deus vai fazer uma coisa grande na minha vida por esses dias. Assim diz o Senhor. Chegou o tempo da restituição. Eu vou falar. O inimigo tinha um projeto aqui de roubar alguém. Eu não gosto de dar essas palavras, eu vou falar. O inimigo tinha um projeto aqui, de fazer uma grande injustiça na vida de pessoas que estão aqui. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo agora todo roubo contra a sua vida e declaro restituição em nome de Jesus. Recebe. Recebe. Deus está fazendo assim, Deus está fazendo Satanás retroceder em uma estratégia que ele tinha contra vidas que estão aqui. Tem pessoas aqui que Deus está cancelando grandes injustiças contra a sua vida. Se você é um servo de Deus, sabe? Deus não vai te deixar sem informação, não vai. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, sempre que Deus, nesses últimos 8, 10 anos, principalmente 8 anos, todas as vezes que aconteceu coisas importantes na minha vida, e até detalhes menores também, porque Deus é detalhe. Escreve aí, Deus vai ser detalhe na minha vida também. O Deus que faz coisa grande também faz detalhe. Todas as coisas que têm acontecido na minha vida, sempre Deus fala comigo antes. Sempre. Seja uma coisa boa, ou seja uma coisa ruim. Uma coisa ruim eu começo a orar, Senhor, tem misericórdia, nos livra, nos livra. Mas nenhuma situação que tenha acontecido nesses últimos 8 anos, Deus tem me deixado sem informação. Por quê? Porque quem anda com Deus não anda enganado. Você está vendo? Até coisas ruins, até pessoas que não estavam agindo ali muito corretamente, Deus estava revelando. Por quê? Porque para você orar, para Deus livrar, ou para você também se posicionar de uma maneira diferente. Você está vendo? Naquele mesmo capítulo que fala de nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Que Deus preparou para aqueles que o amam, está dizendo sobre discernimento espiritual. Está falando o quê? Que aquele que tem discernimento, ele discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Você está vendo? Olha lá, eu vou falar aqui. Eu vi o Senhor dizendo eu vi alguém aqui que estava debaixo de opressão por muitos anos. Você está vendo? E eu quero profetizar. Quando Deus revela é para livrar. Que esse ano, essa opressão vai bater em retirada. Esse ano, todo mal está sendo cancelado, destruído contra a sua vida. É um ano de muito poder de Deus, de muita proteção de Deus. Eu vou declarar, fica até o final que eu vou declarar o Salmo 91. Nós vamos declarar aqui o Salmo 91. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu vi o Senhor dizendo que Deus é um Deus de justiça. E eu vi o Senhor dizendo que Ele está entrando em uma mesa. Eu vi o Senhor dizendo sobre uma mesa. Eu falei, Deus, o que é isso? E Deus estava falando comigo que em uma mesa Ele tem anunciado o seu nome. Eu vi uma reunião, e eu vi o Senhor dizendo que Ele entra em mesas, que Ele entra em bastidores e anuncia o seu nome de uma maneira boa.
E Deus não vai deixar injustiça contra você, não. Deus vai fazer uma justiça. Esse ano é o ano da restituição de Deus na sua vida. Deus traz alguém aqui para dizer: eu sou um Deus que trabalho para aqueles que nele esperam. Sou um Deus que trabalho para aqueles que esperam em mim. Eu vi o Senhor dizendo aqui, eu vi o Senhor dizendo a alguém aqui muito preocupado em relação ao seu futuro, Bruna. Ó, você que está muito preocupado em relação ao seu futuro. E você disse, eu vi você também, eu vou dar, Deus me mostrou para mim um sapato. E Deus falava assim para mim, que pessoas aqui estão com dificuldade, sabe, passando tempo da dificuldade. E Deus falou assim que se importa até com o sapato que você gosta. Deus é detalhe, eu não tenho culpa que Deus está me mostrando aqui, né? Já entrando com o pé na porta 2024, olha lá. E Deus falou assim, que vai ser... eu tô sentindo uma graça aqui, Vitor Boninho, ó lá. Deus viu você querendo comprar um sapato aí, um calçado aí. E Deus está falando que ele vai ser detalhe. Porque o Deus que faz coisa grande também faz detalhe, faz coisa que para você parece pequeno. Alguém vai ganhar um sapato aí de presente, sabe? Ou você de alguma forma, Deus vai preparar um sapato para você, aquele que você queria. Aquele que você queria comprar, vou comprar esse mais barato aqui, Deus está falando, não, como um sinal que Deus cuida sim. Olha lá, eu vi o Senhor dizendo aqui, ele é o Deus que faz coisa grande, mas ele é Deus que também opera no detalhe. Você está vendo? Tá. Joel 2, no capítulo 2, versículo 25, fala sobre a restituição dos anos, né? Agora, o apóstolo Paulo também disse sobre... Nós vamos orar. Nós estamos aqui para oração. Olha lá. O apóstolo Paulo também diz que Deus ele tem o poder de remir os tempos. A expressão original da palavra remir os tempos, ela quer dizer trazer de volta oportunidades perdidas. Você está vendo? E Deus está falando aí. Você acha que perdeu tempo? Você acha que perdeu anos da sua vida? Ele está falando, você não está sabendo de muita coisa. Não. Por quê? Porque Deus está falando, eu tenho o poder de trazer de volta até oportunidades que você perdeu. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui, na medida da fé, ou talvez seja por revelação. O que você não viveu em 12 anos, o que você não viveu em décadas, você vai viver em poucos meses. Recebe? O que você não viveu é em muitos anos. Eu vi o Senhor dizendo aqui 12 anos, e o Senhor me fez lembrar da mulher do fluxo de sangue, que estava com uma enfermidade há 12 anos, já tinha procurado nos médicos, já tinha procurado com os recursos, através dos recursos financeiros, sabe? Mas quando tem situação que a terra não resolve, é Deus te chamando para experimentar o poder, para experimentar o Deus de milagres. Eu já recebo uma palavra do céu para liberar para alguém. A unção de cura está sendo liberada sobre você. A unção de libertação, a unção que quebra o jugo, que tira o peso, está liberada na sua casa. Eu ouvi o Senhor dizendo aí, que Ele está quebrando todo o mal nesse terreno, todo o mal nessa casa. A paz de Deus, o reino de Deus está sendo liberado sobre esse lugar. Eu ouvi o Senhor dizendo a alguém que comprou um terreno aqui. Gente, debaixo do temor de Deus eu vou falar. Tem gente que não conhece o nosso chamado, né? Nosso ministério, mas eu vou falar aqui. Deus falou assim para mim aqui agora. Alguém comprou um terreno há 12 anos. E nesse terreno tinha uma maldição lá no terreno, alguma coisa ruim lá. Você está vendo? Mas Deus está falando que está quebrando agora. E Deus não vai deixar nada escondido. Se precisar algo que precisa ser retirado lá, vai ser retirado. Mas Deus está falando, fala. Eu falei o quê? Fala que eu estou destruindo toda a obra das trevas. E Satanás está batendo em retirada agora desse território, desse ambiente, em nome de Jesus. Fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, todo mal, bata em retirada agora. Fala em nome de Jesus. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, que todo peso, quando você, tem pessoas aqui que entravam no portão, pisavam o pé no portão, já havia uma opressão. E Deus está falando que Ele está vindo com o poder dEle nesse terreno, e a glória de Deus está enchendo esse lugar. Agora tem uma palavra para você, permaneça em Jesus, e tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Porque tem pessoas que recebem a palavra da cura, da libertação, e depois, sabe, não entendem que Deus quer algo a mais para elas. Do que vai adiantar você viver com saúde divina
muitos anos, você viver com libertação muitos anos e depois não ter sua salvação para a eternidade. Então a salvação que Deus quer trazer na sua vida, ela é completa. É cura, libertação e salvação. Agora, deixa eu continuar aqui. Antes da restituição vem o quê? Antes da restituição, olha o que Deus está fazendo aqui. Antes da restituição, lá de Joel 2, vem algumas coisas importantes. Antes do capítulo 2 vem o capítulo 1, certo? Ok. E no capítulo 1, algo ali me chama a atenção. Deus chamando o povo para o arrependimento. Ó, não sai da live não. Fica até o final aí, para você receber a bênção completa. Eu vou falar aqui para você o que é arrependimento. O apóstolo Paulo diz que arrependimento, remorso é diferente de arrependimento. Como você pode saber que você se arrependeu? É porque você mudou. Ó, arrependimento pode até envolver choro, mas arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança. Se você mudou e não praticou mais aquele pecado, se você mudou e não praticou mais aquilo que era errado, você está vendo? Então você se arrependeu. Você está vendo? Deus traz alguém aqui para dizer, tem pessoas aqui que precisam perdoar, ó, e tem pessoas aqui que precisam descobrir que você já se arrependeu. Então o inimigo não pode mais ficar acusando a sua cabeça. Ele não pode mais continuar com essa acusação na sua mente. Por quê? Se você mudou e não praticou mais aquele pecado, e muito importante, primeiro você confessou diante de Deus. Ó, você confessou e deixou o pecado, deixou aquele erro. Ó, quando começa a vir no ajuste, ó, continue até o final. Deus vai fazer coisa grande, não é coisa pequena aqui. Eu sinto que Deus está fazendo algo especial nessa oração. Sabe o que acontece? As pessoas acham que para ter arrependimento tem que ter um choro. E tá tudo bem você expressar suas emoções. Isso, na verdade, é muito bonito, na verdade. Mas arrependimento é muito mais do que um choro. Alguém pode chorar porque teve o remorso de ser descoberto de algo que estava fazendo. Você está vendo? Mas o arrependimento, ele se revela quando? Quando existe uma mudança. Você está vendo? Deus traz alguém aqui para dizer, perdoe. Ó, porque vai ter uma restituição no seu casamento. Vai ter uma restituição na sua casa. E a partir de agora você vai caminhar com mais sabedoria. Como? Em oração, em jejum e em leitura da palavra. Sabe? Leitura da palavra. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Aí você está lendo. Você leu 3 dias, às vezes você falhou. Tudo bem. Continua no próximo dia. 10, 15 minutos de leitura da palavra. Não tem Satanás que vai ficar de pé na sua frente. Você está vendo? Hoje em dia, tem gente que falou para mim, mas tem pessoas, às vezes, de mais idade, ou que não teve uma oportunidade de aprender a ler, né? Mas hoje também, você pode ouvir a Bíblia em áudio. Ó, você pode começar a ouvir salmos em áudio, né? Deixa eu falar uma coisa aqui para alguém. Às vezes a gente quer o sobrenatural. E Deus tem isso para nós. Nós somos essa geração, recebemos essa graça. Mas Deus está falando, você quer o sobrenatural? Então começa a fazer o simples. Qual é o simples? Oração, jejum e leitura da palavra. Tem pessoas que me perguntam assim, mas como que aconteceu esse dom? Na verdade, começou a fluir, a hora que eu vi já estava dentro do mover, mas eu estava pensando, como começou o dom? Começou através de fazer o simples. Oração, jejum e leitura da palavra. O que aconteceu? Deus começou a revelar o que Ele tinha na minha vida, começou a liberar os dons, e o sobrenatural começou a acontecer naturalmente, sabe? Às vezes as pessoas querem o sobrenatural, quer ver o anjo, né? Quer todo aquele sobrenatural, quer o milagre, e glória a Deus, nós temos vivido isso. Não estou falando contra isso não, bem pelo contrário, mas estou falando o que você deve fazer para viver o sobrenatural, para viver os dons e ver o que Deus tem com você. O que é? Se comprometa com o simples, que Deus vai fazer o sobrenatural. O quê? Oração, jejum e leitura da palavra. Você está vendo? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui. Gente, o inimigo é muito astuto, sabe? Você sabe que nem todo mundo tem o mesmo coração que você tem. Às vezes um coração bom, um coração sensível à vontade de Deus.
você está sendo ali verdadeiro com a pessoa, né? E a pessoa está agindo com estratégia contra você. Ó, tem pessoas aqui de bom coração. Eu vou falar isso, nós vamos orar. Mas Deus está falando, não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, não. Isso é treva. Você vai cair na estratégia do inimigo. Se você for tentar, você percebe que alguém, às vezes Deus vai te revelar, ou vai te permitir saber que tem alguém agindo com estratégia contra você. Só que isso é uma estratégia da treva. Por quê? Se você tentar fazer algo ali, se você tentar reagir ali da mesma forma, isso aí também é impedimento, é atraso contra o que Deus tem com você. Então espera Deus preparar o caminho. Deus vai fazer uma justiça, uma obra tão grande, uma obra tão especial, tão graciosa na vida de gente que está aqui, que você vai chorar. Ó, não vai chorar de tristeza, não. Você vai chorar de alegria. Por quê? Porque Deus vai conduzir a sua vida assim, ó, e Deus vai te colocar de cara, frente a frente com a vitória, frente a frente com a oportunidade, frente a frente com algo que vai, sabe, te abençoar. Eu vi o Senhor dizendo aqui que tem pessoas aqui que têm boa percepção e tem outros que até têm revelação. E aí tem gente que você está de todo o coração com ela, mas ela está agindo com injustiça contra você. E Deus está falando, não é para reagir dessa mesma forma, não. Você vai estar em oração e o Espírito Santo vai começar a guiar você assim. A hora que você vê, você está de cara a cara com a vitória. Eu vejo aqui alguém assinando papel, alguém aqui assinando documento, alguém indo no cartório. Ó, mas Deus está falando, tem essa instrução antes. Não tenta resolver na força do seu braço. Não, vai dar ruim, vai atrasar. Alguém pode perder. E Deus está falando, não. Você vai esperar e Deus, na hora certa, vai vir um impulso do Espírito Santo. Ó, você está vendo? Olha lá, hoje eu baixei um devocional bíblico para eu estudar a palavra. Agora há pouco senti essa necessidade. Isso é muito importante, Kathleen. Quando Deus sempre começou a me despertar, eu lia muito livro, né? Agora, esse ano, quero voltar essa pegada de novo, né? Eu estava sempre lendo muito livro, sempre estudando, fazendo escola de ministérios, fazendo vários seminários bíblicos, né? Tá naquela sede, até você descobrir bem o que Deus tem com você, para você trabalhar naquilo que Deus tem com você, para você fluir daquele jeito que Deus tem para você. Quando Deus revela o seu propósito, o que Ele tem na sua vida, ok? E eu vi o Senhor dizendo aqui, não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, mas espera que eu vou agir. Sabe, às vezes Deus permite alguma situação chegar até a última instância, até o último momento ali, que parece que vai perder. Deus permite, por quê? Porque Ele está querendo que você aprenda a depender dEle, Ele está querendo que nós, a gente venha aprender a depender. E o que acontece? Deus permite você até o limite. E eu vi o Senhor dizendo aqui para alguém, eu vi o Senhor dizendo aqui, está 93%. Está faltando 7% aqui para alguém. Ó, eu dei uma palavra aqui de 90% para alguém e já aconteceu. Eu vi 93%. Quem não acredita, vai ver o testemunho aqui depois. Eu vi uma barra assim, 93%. É legal que tem gente que fala assim, não é possível que Deus revelou isso para ele. E depois acontece, né? E contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação, né? Vão olhar e vão dizer, grandes coisas tem feito Deus. Olha lá, eu vi alguém aqui que está bem próximo assim, ó, de cantar o louvor da vitória, de cantar de boca cheia. Olha lá. E aí o que acontece? Está bem próximo, só que você já tá querendo já entrar em cena. Você já está querendo assim, sabe? Igual os brasileiros falam, né? Já de armar. Eu vou falar o português, claro. Só tem brasileiro aqui, eu vou falar. Está querendo já armar o barraco. E Deus está falando, não faz isso não. Olha aí, isso aí você vai desagradar a Deus, você vai perder a vitória, isso pode atrasar o que eu tenho na sua vida. E Deus está falando, não, está 93%, espera aí. Espera um pouco, eu já tô preparando algo aí para você. E Deus está falando, essa é a live da restituição. Gente, eu vou falar, tem gente aqui que está para chorar. Por quê? Porque injustiça tão grande foi feita contra você. E eu não gosto de falar isso, eu só falo quando eu estou debaixo de inspiração. E Deus está falando aí, Ele sabe, viu? Olha lá, Gabriel, eu não sou brasileiro. Então eu não sei se ele entendeu a expressão, né? Mas quer dizer que brasileiro às vezes, né, perde ali
a estabilidade acaba, né? Ok. E Deus está falando com alguém aqui. Deus está permitindo você até o limite, assim, ó. Sabe? Por que Ele está permitindo o limite? Porque Deus está mais interessado em você do que em dar a bênção para você. Ó, antes de Deus dar algo para você, Ele quer que você tenha Jesus em você. Olha Deus pegando alguém de surpresa. Você está vendo? Essa aí é a maior vitória que alguém pode ter. O quê? Quando Jesus está vivendo em você. E Deus está falando, eu vou fazer algo aí para você. Mas eu quero primeiro preparar o seu coração para receber uma grande surpresa que eu tenho na sua vida. Oh, mas você não falou que Deus sempre anuncia antes? Pois é. Deus anuncia antes, mas dentro do que Ele te anunciou, também Ele faz surpresa. Sabe o que Deus acabou de falar aqui para mim? Tem gente que está falando assim, eu não prego mais. Tem gente que está falando aqui, eu não trabalho mais. Tem gente que está falando, eu vou parar com tudo, eu vou jogar tudo para o alto. Tem gente que está falando aqui, eu vou chutar o balde. Aí Deus está falando, você não vai chutar o balde, não. Não, a vitória está dentro do balde. Ó. Alguém falou isso para mim um dia. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou todo arrepiado. Gente, Deus tem bom humor. Deus é alegre. Deus também é sério. A coisa de Deus é séria. Mas Deus te trouxe aqui para te alegrar. Para falar aí, ó, confia. Eu sei que está no tempo da prova, está no tempo do vale. Tem gente aqui que está quase no limite numa situação. Tem gente aqui que está falando, não prego mais não. Eu não vou entregar uma palavra para ninguém. Aí Deus está falando, você vai sim. Mas por quê? Porque a minha graça que está operando na sua vida, você foi chamado para isso. Eu vou fazer, eu já falei que vou fazer. Por que você está desse jeito? Por que você está desesperado? Você não vai chutar o balde não. Você não vai entregar tudo aí não. Deus está falando, você não vai entregar não. Ó, Deus está falando aí. Mais importante do que Deus dar a bênção para você, é a bênção estar em você. O que é? Nessa prova, você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Deus está preparando alguém aqui para receber a vitória. E vai vir numa surpresa assim, ó. Vai vir no vento da novidade. Ah, eu estou sentindo uma graça aqui. Tem dia que eu estou ensinando, né? Tem dia que eu estou pregando. Agora hoje eu estou fazendo uma aplicação profética aqui para alguém. Deus está conversando com alguém aqui. Deus está falando, ó. Eu sei que você já está quase no seu limite. Ó, quase armei, ó. Eu entendi. E Deus está falando, você não vai desistir agora não. Por quê? Porque alguém aqui está bem pertinho da vitória. Ai, tem gente que acha... Ó, deixa eu falar aqui para vocês. A gente dá as palavras aqui. Eu tenho recebido tanto testemunho. Olha lá, voltou. Fala assim, nossa, você falou uma palavra ali e a instrução que eu precisava para agir. Você liberou uma palavra ali e logo em seguida aconteceu. Ou, você liberou uma palavra e Jesus me curou. Por quê? Porque você está ouvindo a minha voz, mas na verdade não é a minha voz. Eu sempre oro aqui, Deus, que não sejam as minhas palavras, mas as suas. Que não seja a minha voz, mas a sua. Você está ouvindo aqui, parece que é a minha voz, mas na verdade é a voz do Espírito Santo. E Deus está falando aí, restituição. Ele vai restituir tudo que você perdeu. Agora, não vai ser na força do seu braço, não. A glória, a presença, a graça vai te conduzir. A graça de Deus. Tem pessoas que quando recebem uma palavra, eles querem saber exatamente como Deus vai fazer. E às vezes Deus pode revelar. Mas muitas vezes, sabe o que Deus fala? Você quer saber como que eu vou fazer na sua vida? Eu vou falar, Lucas 1, versículo 35. Descerá. Ah, eu estou sentindo uma graça aqui. Ó, a resposta que eu pedi para Deus, olha lá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. A glória do Senhor está te enchendo agora. O Espírito Santo está te fortalecendo agora. Se existe alguma enfermidade, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Se existe alguma obra das trevas, seja desfeita agora. Eu declaro a unção de Deus, eu declaro o poder de Deus, eu declaro que você está sendo, alguém está sendo cheio. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio da unção de Deus. Alguém está recebendo a unção para caminhar, nada mais vai impedir, nada mais
mais vai paralisar a sua caminhada, a sua jornada, porque a unção de Deus, porque a glória de Deus está sendo liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus. Recebe em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Escute bem. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem alguém aqui que tem orado por prosperidade. Isso não é errado, não. Mas Deus está falando, antes de dar a bênção para você, eu quero construir a bênção em você. A bênção em você é você cada vez mais estar parecido com Jesus. A bênção em você é Jesus ganhando vida. É Jesus vivendo em você. Você está vendo? Jesus vivendo em você. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está vendo? Deus é contra a prosperidade? Claro que não. Mas Deus ama tanto alguém que está aqui, que Ele não vai te dar a bênção antes da hora, porque Ele não quer te perder. Pronto, falei. Ó, hashtag Feliz Ano Novo. Deus está falando, dá bastante espaço para eu agir na sua vida. Faz o simples, oração, jejum, leitura da palavra, porque eu vou fazer coisa grande e não é coisa pequena. Alguém está sendo curado aqui agora, viu? Ó, eu acabei de ver aqui, Deus falou assim para mim, pessoas aqui que estão com dores, principalmente nas articulações, dores embaixo das axilas, ó. Tem pessoas aqui que estão com dor, como se fosse dor nos ossos, e Jesus está te curando aqui agora. Recebe cura agora em nome de Jesus. Eu vi aqui pessoas até com dor nos dedos, Jesus está te curando aqui agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. A unção te toca agora do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Olha lá, eu vou profetizar. Recebe. O que você não viveu em anos, você vai viver em poucos dias. Ó, é uma das palavras mais sérias que eu já dei aqui, hein? O que você não viveu em anos, você vai viver em poucos dias. Em poucos dias, alguém vai ser curado. Olha lá, estou toda arrepiada, lá, o meu corpo arrepiou, Jesus. Olha lá. Em poucos dias, alguém que você estava orando e não se convertia, vai se converter. Em poucos dias, uma cura que há muito tempo você está orando, a hora que você vê, Jesus desceu e deixou o sinal do milagre, deixou o milagre completo na sua vida. Olha lá, em poucos dias alguém vai ter uma bênção financeira. Na verdade, a palavra é a bênção financeira. Eu falei as outras antes, que eram as mais importantes. Mas Deus estava falando aqui para mim, fala. Eu falei o quê? Em poucos dias aqui alguém vai receber uma bênção financeira. Eu vi uma conta bancária sendo visitada por Deus e os números fazendo assim, ó, blup, ó. Você está vendo? Mas Deus está falando, eu te amo tanto que eu não permiti antes. Por quê? Porque eu não queria te perder. Por quê? Porque a maior bênção é quem você é. A maior bênção é Jesus vivendo em você. A maior bênção é você na presença de Jesus. E na presença, eu estou sentindo graça. Na presença tem cura, na presença tem milagre, na presença tem proteção, na presença tem prosperidade, na presença tem tudo. Escreve aí. Deus é tudo que eu preciso. Você está vendo? Olha aí. Você pode dizer glória a Deus? Nós passamos esse tempo de comunhão, mas eu falei, eu vou entrar ao vivo. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Porque quando eu entro aqui, não sou eu que entro. Né? Eu só quero emprestar a minha voz para Deus falar com alguém por meio da sua palavra. Olha lá. E por meio do seu espírito. Gente, eu vou falar uma coisa. Pode se alegrar. Ó, faz um sorriso aí onde você está. Faz assim, ó. Faz o melhor sorriso que você puder. Ó, uma unção da alegria vai te pegar. O Espírito Santo vai te surpreender. O Espírito Santo vai surpreender a mente de alguém. Ana Cláudia, ó. Eu vi o Senhor dizendo aí sobre território. Sobre território para Ana Cláudia que entrou aí. Eu vi o Senhor dizendo aí um lugar onde Deus está derramando uma unção. Sabe, quando o lugar está necessitando da presença de Deus,
Olha lá, quando o lugar está necessitando da presença de Deus, parece que é um lugar pesado, um lugar amarrado, mas Deus está falando, diga, eu falei o quê? Tem uma nova unção em um território aí, Ana Cláudia. É uma nova unção em um território. É uma nova unção em um lugar. Eu vi o Senhor dizendo sobre território. E uma nova unção no território. Recebe em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui. Alguém, sabe aqueles portão antigo? Aqueles portão antigo redondinho assim? Eu vou falar. Olha lá. Eu vi o Senhor dizendo, aqueles portão antigo redondinho. E um portão, no portão menor, ele não tá com a pintura, ele tá com a pintura assim já antiga. No portão menor tem dois ferros assim redondo quebrado, sabe? E você fica com medo de entrar nesse ambiente, e o ambiente era pesado. Mas Deus está falando aqui nessa oração, eu estou quebrando toda a obra das trevas nesse terreno. Olha aí, e Deus também vai te dar condições para você reformar, consertar esse portão. E Deus está falando aqui, sobretudo, é Ele que está protegendo esse terreno. Ó, é Ele que está protegendo esse terreno. Deus está falando que está enviando anjo aí. Ó, Deus está enviando anjo nesse terreno. Ó, ele pode ficar até sem... É bom você pôr um cadeado, mas até se ele ficar sem cadeado, Deus está falando, ninguém vai entrar no terreno, ninguém toca em você, porque o meu anjo está aí para te guardar, para te proteger, para te defender. Então vai dormir em paz. Ó, como Deus fala nessa madrugada. Glorifica o nome de Jesus aí, que Ele está fazendo coisa grande e tu não sabe. Vamos declarar o Salmo 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu tenho uma palavra aqui que eu vou liberar. Fica aí até o final. Deus vai te pegar de surpresa aqui. Feliz ano novo, Ceissa. Glória. Tô até enxergando sem óculos aqui. Melhor do que era antes. Obrigado, Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma palavra aqui que eu quero liberar na sua vida. Antes eu vou falar aqui. Tem pessoas aqui que estão com pensamentos perturbadores e principalmente pensamentos de morte. Eu declaro vida em nome de Jesus. A vida de Deus, ela está operando, está sendo liberada sobre você agora. Você não vai sair da terra não, viu? Você não vai sair da terra antes de viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Você sabia que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus escreveu a sua história? A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 16, que quando você era um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Eu vi o Senhor dizendo aqui para alguém que prega, e o inimigo aí,
um homem de Deus, uma mulher de Deus, é alguém aqui. É um vaso de Deus aí. Né? E tá vindo aí pensamentos perturbadores. Estava vindo na sua mente pensamentos de morte. E Deus está mandando embora todo pensamento de morte aí da sua mente. Você sabe que ter um dom não é fácil não, gente. Ter um dom de Deus não é brinquedo não. Por quê? Tem muitas situações. Quando Deus falou que Ele ia me dar os dons, Ele falou assim, eu vou te dar os dons, mas vai ter muita perseguição. Perseguição espiritual, perseguição de diversas formas. Mas, fala para mim, o maior está com quem? O maior está com a treva ou o maior está com você? O maior está com você. Então, firma sua mente no Senhor. Deus vai dar um giro assim na terra, zup! Deus vai dar um giro, vai destruir uma obra da treva e você vai dormir em paz a partir do dia de hoje. Deus vai fazer uma justiça, Deus vai revelar o oculto, o escondido, e Deus está falando, pode dormir em paz, porque vão saber que você é mulher de Deus, vão saber que você é homem de Deus, e não vai ficar nada mal resolvido aí em relação ao seu nome, não vai. Deus me mostrou aqui há poucos minutos, eu falei para você, uma mesa e uma reunião, e Deus falou, o seu nome sendo mencionado, mas de uma forma boa. Você está vendo? Uma forma boa. Aqui não tem adivinhação, nem profetada, nesse negócio não. Estou falando aqui o que Deus me revelou. A coisa tá, né? Tem gente que fica falando, eu falo por mim aqui. Coloca diante de Deus, né? E fala aí, o maior está comigo. Eu vi o Senhor dizendo aqui, não tenha medo. Deus falando, eu sou o seu escudo. E Deus falando, eu tenho uma recompensa. Deus tem uma recompensa para pessoas que estão aqui. Deus tem uma recompensa para alguém que está aqui. Porque tem gente que acha assim, a recompensa é só no céu. Se você fizer um estudo da palavra, você vai ver que muitas vezes Deus, ele mostra que ele tem uma recompensa na terra e sobretudo no céu. Mas quando você está conectado com o céu, você não se apega com as coisas da terra. Você está vendo? Hebreus capítulo 11, a Bíblia mostra que Abraão, ele preferiu viver em tendas, ele preferiu habitar em tendas e viver na terra da promessa como em terra alheia, porque ele sabia e ele esperava em algo maior, em uma cidade de um fundamento celestial. Você está vendo? Deus está falando, vai ter uma recompensa para você aqui na terra, mas eu estou preparando o seu coração para não se apegar com coisa da terra, porque se apegar com coisa da terra também pode ser impedimento, também pode atrapalhar você de viver tudo que Deus tem. Você está vendo? Porque a nossa vida na terra é muito rápida, gente. Você vai viver 100 anos com saúde divina, amém? Mas depois dos 100 anos, o que vai acontecer? Vai ter eternidade. E a recompensa maior vai vir no céu. Você está vendo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa palavra, você vai ver que Deus, se você for ler o contexto dessa palavra, você vai ver que Deus começa a agir com recompensa ainda aqui na terra. Começa aqui na terra, mas não é só terra. Se você está com mentalidade só terra, então Deus vai começar a trabalhar com você. Porque Deus tem algo a mais. Mas mesmo assim, Deus tem a provisão. E Deus tem o cuidado. E Deus vai fazer uma surpresa para alguém. Aqui na terra também. Mas Ele não quer que você seja terra. Que você só pegue a terra. Que você só fique com foco em terra. Não. Ele quer que você fique com foco no céu. Você está vendo? Você pode dizer amém? No final da oração eu podia ler aqui para você. Marcos capítulo 10, 29 ao 31, podia mostrar lá o apóstolo Paulo falando sobre nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam, que você vai ver que a bênção de Deus começa na terra, né? Mas Deus tem algo muito maior, que é uma recompensa na eternidade, sabe? Mas uma coisa não exclui a outra, você precisa discernir e colocar cada coisa em seu lugar. Você está vendo? Eu já falei sobre isso aqui, eu vou entrar esses dias falando sobre isso aqui nos nossos momentos de ensino, tá bom?
Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, os seus filhos são como flechas. Seus filhos são como flechas. E eu vi o Senhor dizendo aqui para os pais tirarem um período de oração e jejum por seus filhos. Nós precisamos orar e jejuar pelos nossos filhos. Por quê? Porque tem uma unção na nossa vida que protege nossos filhos. Mas, sabe, é importante você tirar um tempo de oração exclusivo pelos seus filhos. Porque o inimigo não está brincando de ser diabo, não está brincando de ser diabo, não. Tá uma coisa estranha acontecendo, tem crente que não acredita mais em mundo espiritual. Não sei se, né? Mas o que acontece? O maior está conosco, mas você precisa usar suas armas. Você precisa usar o que Deus te deu. Você precisa orar, jejuar, declarar a palavra com fé, com ousadia, debaixo da unção. Você está vendo? Mas Deus está falando, não vai ficar nenhuma obra da treva na sua vida esse ano. E eu quero profetizar aqui. O que você não viveu em anos, alguns aqui vão viver em poucos dias. O que você não viveu em anos, você vai viver em poucos dias. E tem pessoas aqui, o que você não viveu em anos, esse ano, o Senhor começa a cumprir a promessa que Ele te fez. Gente, tem alguém aqui que Deus vai fazer algo tão tremendo, tão surpreendente na sua vida, que você vai ficar assim, você vai chorar. Você vai ficar de boca aberta, você vai ficar assim, vai ficar sem entender, vai ficar sem reação para o que Deus vai fazer. Você está vendo? Vai ser coisa grande e não é coisa pequena. De repente, Deus vai vir e vai mudar a história de alguém, vai fazer uma justiça e o nome dele vai ser glorificado. Você pode dizer amém? Passamos um pouco hoje. Foi longe hoje, hein? 46. Salmo 46. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está lutando numa causa de alguém aqui. De repente, Deus vem e muda tudo. Você está vendo? Esse é o melhor ano da sua vida. Eu quero profetizar, na medida da fé, esse é o melhor ano da sua vida. Escreve aí. Está começando hoje o melhor ano da minha história. O melhor ano da sua vida até aqui. Viva para a glória de Deus. Tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Porque Deus vai fazer surpresa na vida de gente que está aqui. Se eu fosse você, eu recebia essa palavra. Olha aí. Gente, estamos sempre aqui. Quando? Olha lá, voltou. Quando? 7h30 da manhã? 7 da noite e 23h59. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? Esse é o nosso livro, você pode garantir. Deus vai fazer uma surpresa tão grande quando você lê esse livro. Esse final de semana tem um irmão muito precioso da igreja que eu faço parte, e ele falou que ficou surpreso com esse livro aqui, já está lendo pela terceira vez. E ele estava falando, tem um capítulo aqui que mais tem impactado as pessoas. Os 3 capítulos, o verdadeiro arrependimento, depois eu falo de consciência da eternidade, e se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para você. Esse livro vai ser especial e você também vai nos ajudar. Você vai nos ajudar aqui na nossa missão e vai ser muito, muito especial, tá? Por causa do feriado, pode ser que vai levar alguns dias a mais para você receber, tá bom? Gente, até o nosso próximo encontro. Está começando o melhor ano da sua vida. Aperte os cintos aí, porque a roda vai girar, Deus vai fazer uma surpresa. Eu estava lendo o versículo de... Meu Deus do céu. Eu estava lendo o versículo lá de Jó, quando Deus virou. A Bíblia fala assim que, né? Deixa eu pegar aqui. Mudou a história, virou o cativeiro de Jó. E a história de alguém aqui vai virar, viu? Vai acontecer, por quê? Porque tem promessa. Eu vi um coração muito abatido aqui, amargurado. Deus está falando, não, vai virar. Deus está falando, vai acontecer. Quanto mais a situação fica difícil, é aí que Deus gosta de aparecer. Por quê? Porque já é impossível para você. Aí quando acontecer, alguém vai olhar e vai falar, só podia ter sido Deus na história dele. Só podia ter sido Deus na história dela. Tem gente aí que ao ver o que Deus vai fazer na sua vida, vai começar a confiar mais em Deus. Vai. Lá, eu quero chorar. Já está chorando por quê? É o choro da vitória, é o choro profético. Deus está falando, quando alguém ora, creia que já recebeu e assim acontecerá. Sabe o que está acontecendo que você está chorando aí? É porque Deus está falando, não é que eu vou fazer, eu já fiz. Você está vendo? Deus está falando, eu já fiz. É o choro da vitória. Você já chorou muito de tristeza. E tem o tempo de chorar. Mas Deus está falando, também tem o tempo do refrigério.
Olha aí, gente, que especial. Se você chegou agora aí, Deus fez uma surpresa. Pega a oração do começo que Deus quer falar com você aí. Você acha que você veio aqui de qualquer maneira? Não vem, não. Deus te colocou aqui nessa oração. Deus vai fazer algo especial na sua vida. Eu estou falando debaixo de convicção. Tem gente que entra aqui e fala assim, vou entrar aqui nessa live, vou ver o que esse moço está falando. A hora que vê, Deus faz uma surpresa. Teve gente que ontem foi no culto da virada. Vou no culto da virada. Gratidão, gratidão. A hora que veio, o Espírito Santo desceu na igreja. Tem gente que caiu debaixo da unção, do poder de Deus. Deus revelou, Deus fez coisa tremenda. Né? Aí achou que era só gratidão, o Espírito Santo fez uma surpresa. Deus é o Deus de surpresa, Deus vai surpreender a mente de alguém que está aqui. Né? É tão lindo que Deus até me surpreende. Eu só estou ministrando lá, a hora que vê, Deus começa a fazer. Não é verdade? É só Deus para fazer uma coisa dessa. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Aperta